Você tem coragem para descobrir o melhor e o pior lado do seu signo? Então assiste esse vídeo até o fim. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou criador da Astrologia Autêntica, uma abordagem da astrologia usando comunicação não violenta para você aprender sobre você mesma, sem ficar criando crença limitante e elevando a autoestima. E se você gosta de vídeos em que eu falo sobre cada signo, já sabe, né? Aperta no botãozinho vermelho de inscrever-se, porque tem muita gente que me segue, que me assiste, mas não tá inscrita. Como assim, mulher? Como assim, Levinete? Aperta aqui no botãozinho vermelho de inscrever, faça parte dessa turma e já curta o vídeo também para o vídeo ser melhor espalhado aí nessa rede maravilhosa chamada YouTube. E meus amores, cá estou eu para expor a minha vida mais uma vez. Gente, eu recebi a seguinte mensagem num aplicativo de relacionamento de um carinha. Ele falou assim, ele era geminiano e ele mandou pra mim: eu quero alguém com o mesmo intelecto que o meu. Eu falo umas coisas meio complicadas. Eu consigo saber mais sobre um assunto do que alguém que estudou, sem querer me gabar. Tem umas coisas que eu falo que eu pareço estar adiantado. Deve ser por isso que eu terminei a escola com 15 anos. Ele me mandou isso, eu não acreditei. Eu olhei e falei, meu Deus! Porque isso é geminiano demais. Demais. E pra poder ajudar ele no processo de evolução dele, eu até dei uma dicasinha. Eu coloquei, olha o ego geminiano, kkkk. Porque, assim, quem sou eu pra julgar ele? Eu não sou ninguém pra julgar a verdade dele. E eu acho fenomenal que as pessoas busquem ser a luz delas sempre. E de fato, o geminiano tem uma inteligência incrível. Mas como astrólogo, eu também consigo avaliar quando a gente tá vivendo a energia do nosso signo de uma forma iluminada, que contribui pra nossa vida, ou de uma forma desequilibrada. E da maneira que eu julgo, vendo as mensagens dele e ele me falando, eu notei que ele tava vivendo a energia de Gêmeos muito forte. E isso acarreta nele viver a sombra de Gêmeos muito forte também. Eu vou falar sobre isso hoje. O melhor lado do seu signo, ele divide espaço com o pior. E de fato, esse rapaz, em seguida, ele mandou uma mensagem pra mim. Ele falou assim, cara, eu vejo que tem momentos que eu olho uma pessoa ensanguentada na minha frente, acabou de sofrer um acidente e eu não sinto nada. E tem outros que eu vejo uma formiga que foi pisada e eu sinto a maior tristeza do mundo. Ele falou isso. Você percebe como ele tá vivendo a bipolaridade geminiana de uma forma muito intensa? E esse é o perigo, gente. E talvez você esteja refletindo agora, pô, mas o que isso tem a ver comigo? Muito! E eu vou te explicar o melhor e o pior lado do seu signo para poder te ajudar a entender isso. Não tô falando que signo é uma coisa que você tem de boa e uma coisa que você tem de ruim. Eu não trabalho com essa visão da astrologia, tentando diagnosticar as pessoas em qualidades e defeitos. Eu acho isso, assim, um desserviço e que prejudica muito a nossa autoestima e que cria muita crença limitante. Na verdade, quando eu falo melhor e pior, é um clickbait só para te chamar a atenção. Afinal de contas, eu quero que essas pessoas que pensam dessa forma venham assistir esse vídeo para poder mudar a mente, mas não vou deixar de dar conteúdo sobre esse vídeo, porque eu quero falar para você sobre possíveis desequilíbrios que você pode estar tendo por você desconhecer você mesma de acordo com o teu signo. E também porque quanto mais você se conhecer, menos você vai cair nesses comportamentos desequilibrados. Por isso que quem não estuda o mapa astral, você vê que é a cara e o focinho do próprio signo, na verdade, porque são pessoas que estão no piloto automático, elas nunca pararam para se autoavaliar. E aí, pessoas que estudam astrologia mais seriamente, estão aqui no meu canal, que vê meus vídeos, buscam se entender, geralmente elas são muito mais autocontroladas, porque elas se percebem muito melhor. Porque todo signo tem sua luz e tem sua sombra, e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Então eu vou falar como é que é para cada um dos signos. Vou começar por Gêmeos para poder explicar o exemplo desse rapaz e vou ir até Touro. Fica até o fim para você pegar o do seu signo e também das outras pessoas. O que significa você falar que você é de um signo? Significa que o Sol estava naquele signo quando você nasceu. Então quando eu falo eu sou capricorniano, eu estou dizendo o Sol estava em Capricórnio quando eu nasci. E o Sol, gente, é brilho, é ego. O problema dos signos é o ego. Quando a gente alimenta muito o ego do nosso signo, a gente cria uma sombra muito grande também, porque o Sol, ele brilha, ele traz luz. Luz gera sombra. Esse rapaz do exemplo, ele é geminiano, né? Então já vou matar Gêmeos pra vocês. Não, vou matar geminiano não. O Sol em Gêmeos é o ego da inteligência. A pessoa de Gêmeos, ela gosta de ser reconhecida pela inteligência dela. Então ele falou pra mim, né? Pô, com 15 anos eu terminei a escola e eu sei mais do que as pessoas que estudam. Você repara como ele tá vivendo a sombra de Gêmeos muito forte? Porque Gêmeos é um signo que ele fala muito sobre bipolaridade, ele fala muito sobre extremos. E quando Gêmeos, ele perde a mentalidade do aprendiz, ele começa a acreditar que ele é o mais inteligente, ele se sente muito doído quando ele tem a inteligência dele desafiada e ele vai perder a mente de aprendiz
aprendiz. E é aquela humildade que fala pra ele que ele não sabe tanto sobre um assunto. E é o que motivaria ele a estudar mais sobre, porque ele ficaria curioso. Quando o geminiano ele acredita que ele já sabe tudo, ele para de aprender novas coisas. E isso faz com que ele se mantenha no superficial sempre. E aí a pessoa, ela acaba se comunicando de uma forma não muito efetiva, ela acaba ficando muito no superficial de tudo, ela fica muito bipolar, ela entra nesse extremo, sabe? Nesse caos geminiano. Pra quem é de câncer, ela tem o sol, ego em câncer. E o ego canceriano é o ego do eu sou muito coração, eu sou muito sentimento, mas eu ouço todo mundo tem espaço aqui dentro. Quando o canceriano ele acredita que ele é a pessoa mais emocional, boazinha, maravilhosa do mundo, ela cai numa armadilha perigosíssima, porque a pessoa ela pode acabar vivendo muito o drama canceriano. E muita gente fala, né, do drama canceriano. Não quero menosprezar a sua dor, canceriane. Acho muito importante que a gente expresse nossas emoções. Ao mesmo tempo, quando a gente acredita que é tudo sobre a gente, é muito perigoso. Aqui é onde o ego canceriano provoca inimizades. Porque quando o outro faz algo que te desagrada, você pode estar tão dentro da sua cabeça que você é o bonzinho da história que você demoniza a outra pessoa. E isso é uma coisa que eu falo bastante sobre câncer, né? Porque vocês sabem que eu sou um astrólogo que aborda muito as sombras, que aborda muito as questões que precisamos olhar, que a gente geralmente não quer olhar. Então câncer precisa conhecer esse próprio lado. Porque se você acredita que é tudo sobre você e que o outro fez algo que te machucou e você é uma pessoa inocente, isso é muito perigoso. Porque você acaba sendo muito violento ou, no mínimo do mínimo, muito passivo-agressivo com as pessoas também. Por você se colocar nesse lugar de vítima. E aí é perigoso, porque aí é quando o câncer desenvolve muito um lado dependente. Então tudo ele pensa que o outro precisa fazer algo para poder ajudar ele, para poder salvar ele. Ele fica muito naquela coisa como se ele fosse uma criança, entendeu? E não um adulto, que talvez você já seja. É importante aprender com os erros. É importante olhar para os seus erros. Outro lado canceriano que pode surgir muito quando você alimenta esse ego canceriano é você não conseguir sair de você para dar empatia para os outros. Alguém conta uma história para você de um momento triste da vida dela e você começa a falar de você. Porque eu sei como você se sente, porque eu passei pelo mesmo. E você começa a falar de você. Toma cuidado com isso, meu amor. Ouve o outro também, sabe? Perca um pouco a necessidade de falar sobre você por um momento. Tem momentos que você merece toda a compaixão do mundo. Quando o outro estiver triste, pense como um convite para você visitar aquele outro mundo, sem necessariamente ficar trazendo tua história. Para você que é de leão, o sol leonino, cara, o leão já é regido pelo sol. O ego leonino é um ego de uma pessoa que brilha, que é incrível, que é uma heroína, que é maravilhosa. E o leonino, ele pode achar que tudo é muito sobre ele. Então ele leva as coisas para o pessoal, quando ele tá vibrando muito nessa energia de leão, que é eu sou o mais importante, eu sou o foda, eu sou o protagonista aqui. E aí a pessoa, ela age como um rei ditador, porque leão é centralizador. E às vezes, o que você vai ter como uma verdade para você vai ser tão forte que você vai chegar ao ponto de convencer as outras pessoas também da sua verdade. E tudo você vê muito por um ponto de vista muito pessoal, porque é sempre algo pessoal para você. E é nesse momento que você pode criar muitas inimizades ou não enxergar os seus próprios limites e ter uma dificuldade de olhar para o outro e validar aquele outro ser humano. Esse lado extremista leonino, ele também pode se converter num medo muito grande do ridículo. E aí, ter medo de ser vulnerável faz você ficar ainda mais duro, ainda mais defensivo, o que acaba prejudicando muito as relações. E você pode acabar vivendo uma coisa muito perigosa também, que é você só ter relações de ganho e benefício. Só vive relações de troca, nunca vive relações de entrega. E aí, sempre quando você faz algo pra alguém, você tá pensando sobre como que você tá fazendo aquilo, porque você vai receber uma atenção, um amor. Presta atenção nisso, viu, Leonine? Porque isso aí é a sombra leonina quando você tá ali naquele ego leonino lá em cima. Sendo assim, o leonino, que é dessa forma, acaba se tornando alguém muito defensivo, com pouca coragem de olhar pra própria dor, com pouca coragem para encarar os próprios sentimentos. A pessoa que tem o ego virginiano muito forte é uma pessoa que ela é impecável, maravilhosa, né? Tudo que ela faz, ela busca a perfeição, na verdade, e o outro é criticado duramente. Porque virgem, ele sabe o que é melhor, o que é pior. Esse é o brilho de virgem. É você conseguir ter a habilidade de criticar, que é uma habilidade muito útil, porque a gente tem que saber avaliar situações bem. A gente tem que identificar quando existe um problema ali que precisa ser trabalhado. E virgem é um signo que vai lá e faz essa modificação. Então esse é um lado maravilhoso, é o melhor lado de virgem. Só que quando a gente está muito dentro desse ego, a gente pode acabar não assumindo para nós mesmos nossos próprios desejos, e você pode acabar projetando muito o que você não gosta em você nos outros. E aí é quando o virgem
virgem se torna crítico pra caramba, fofoqueiro demais e tá sempre olhando pro problema do outro, e o outro é sempre errado, e o outro nunca é perfeito, e a pessoa não para de criticar a outra pessoa. Toma cuidado, virginiane. Esse é teu ego virginiano falando. O ego virginiano é tão forte que a pessoa de virgem, ela não consegue nem lidar com a possibilidade dela errar. Uma pessoa que nunca quer errar é uma pessoa que tá com um ego muito elevado. É um ego que não quer admitir a possibilidade de você errar. Então, quando o virginiano ele tá dessa forma, nesse ego virginiano, ele cai muito num comportamento de autocrítica muito pesado. Então, ele tá sempre colocando ele pra baixo, ele não admite o próprio erro, então ele tá sempre se pressionando, e isso acaba fazendo muito mal para a saúde mental e faz a pessoa de virgem sentir muita ansiedade. Tá sentindo isso, virginiana? Então, ó, tá na hora de você abaixar um pouco o ego, começar a transformar isso em amor a você, né? Em respeito pelos seus erros e pelos outros também. Busca empatizar com o outro tá vivendo a verdade dele, vivendo os erros dele. Quem é você para poder corrigir no outro algo? Não, cada um vive o próprio processo. O ego libriano é o ego da pessoa perfeita, porque Libra, ele quer muito ser aceito pelos outros, e para ser aceito pelos outros, ele vai vestir essa máscara, que é uma máscara adaptável. Então ele tá sempre se adaptando para que o outro goste dele. Ele nota uma necessidade emocional do outro e ele muda dentro dele para ele poder encaixar e atender aquela necessidade, fazer aquela pessoa gostar dele. E ele faz muito isso. Quando o libriano, ele entra nessa pira de que ele tem que ser esse exemplo perfeito de ser humano, então tudo que o libriano faz é lindo, é equilibrado, é na medida. Você pode acabar ficando, na verdade, bastante extremista. É um lado de Libra muito louco. Mas é real. Isso pode acontecer, Libriane. Porque percebe como você vai até os últimos esforços, às vezes, para poder ser essa figura perfeita para outra pessoa? Isso é muito motivado pela tua vontade de ser amada e aceita pelo outro. É como se você precisasse que o outro te validasse. Mas é você que precisa se validar. É você que precisa olhar para você e falar o que você quer. Você não precisa que o outro pense da mesma forma que você. Porque às vezes Libra discute muito com os outros para que os outros pensem como ela. Então, às vezes, ele sabe o que ele quer, mas ele quer que o outro adivinhe e fale o que ele deseja. E aí é complicado isso, porque aí você quer comer uma coisa e você sabe o que você quer comer, você não quer dizer diretamente, então você tá esperando a pessoa falar, porque você tá com medo da pessoa se desagradar em ir pra um restaurante que você quer, mas ela não quer, e consequentemente ser ruim pra ela. Pô, Fala logo que você quer comer comida japonesa no sábado, meu amor. de repente a pessoa também quer. Tirar isso do peito é muito importante, porque aí você vai estar vivendo mais a tua verdade e você não vai estar deixando de viver essa energia de harmonia e equilíbrio de Libra, porque Libra vê os dois lados. Isso é uma coisa que falta nas pessoas, sabia? Isso é uma coisa que eu quero muito ver mais no mundo. O ego escorpiano é o ego da pessoa poderosa. Ela é forte, ela é sexual, ela é incrível. E aí, essa pessoa, ela vai cair num extremo muito perigoso, que é a vingança. porque às vezes o escorpião, ele fica tão dentro dele e ele não admite ser traído. Afinal de contas, para confiar é muita vulnerabilidade, precisa de muita coragem. Então a pessoa de escorpião, ela se sente muito insegura. Existe no fundo de todos os escorpianos uma grande insegurança que precisa ser trabalhada, aprendendo a ser vulnerável e acreditar no outro mais. Pensa só comigo, por que escorpião é um signo que quando ele não tá vibrando ali de uma forma não violenta, ele fica querendo que o outro se entregue pra ele, faça tudo por ele, mas ele não quer se entregar. E por que às vezes ele entra num relacionamento e o outro já tem que provar que é uma pessoa confiável, sem a pessoa ter feito nada de errado, mas o escorpiano não confia nele, ele acredita que é culpa da outra pessoa. Ele não entende que a confiança é uma coisa que a gente dá pro outro e não que o outro dá pra nós. Por que isso acontece? Porque a pessoa tem muito medo de quebrar a cara. A pessoa de escorpião, ela se sente muito insegura muitas vezes e isso faz com que ela age de uma forma controladora para tentar se dar essa segurança. E para se dar essa segurança, às vezes ela cai muito na ideia de que o outro precisa ser influenciado, o outro tem que se adaptar à minha vontade, ao meu desejo. E a pessoa de escorpião, ela cria um ego escorpiano, que vai envolver ser uma pessoa muito poderosa, influenciadora. Isso é uma coisa que a pessoa vai acreditar que é uma coisa linda. O ego sagitariano é o ego da pessoa que ela se coloca num lugar de sabedoria. Não é nem num lugar de inteligência, não. É um lugar de saber. Então a pessoa é o exemplo perfeito da moralidade de como se deve viver a vida. E aí, gente, esse ego sagitariano vai ser a pessoa que ela tudo vai ter um argumento. E em discussões políticas, ela vai ter uma opinião muito firmada dela e
é o certo pra ela. A maneira que ela vive a vida dela é a maneira que todos os outros seres humanos deveriam viver. Toma cuidado com esse ego sagitariano. Geralmente, esse ego sagitariano, ele não é perigoso pra muitas pessoas que têm relações superficiais com o sagitariano, porque ele tá vivendo a vida dele. Eu acho que o Sagitário tem uma coisa muito legal, ele vive a própria vida. Isso é tão lindo. Eu acho isso um máximo, eu acho um barato. Eu sempre gosto de aprender com esse tipo de comportamento. Só que numa vida íntima, o sagitariano, ele pode acabar sendo muito injusto com o outro também, porque ele é o reflexo da moralidade, daquilo que é certo, porque ele pensou, porque é um saber que ele tem. Quando o outro age de uma forma que não atende às necessidades dele, ele leva muito isso para um conceito de certo e errado. E aí ele vai entender que o outro pecou. E isso pode apoiar comportamentos até abusivos que a pessoa de Sagitário pode vir a ter em relação ao outro, porque ela acredita que o outro fez algo que é errado e deve ser culpado por isso. E aí você pode acabar criando relacionamentos com pessoas que você coloca a pessoa numa situação muito desconfortável e que você não reflete sobre os seus erros e que você nunca pede desculpa. Se você é um sagitariano que nunca pede desculpa, você precisa ser mais humilde também. Você precisa baixar um pouco o ego sagitariano para você se ver de uma forma um pouco mais humana, como um ser humano que erra também, que também tem coisas para aprender, entendeu? E não o exemplo da sabedoria que todo mundo deveria seguir e viver a vida como você vive. Para o capricorniano, o ego capricorniano é o ego da certeza. Eu sei o que é melhor. Existem pessoas que eu vou respeitar, estão um degrau aqui acima. E todo o resto tá aqui, ó. Tá aqui no degrau abaixo. Então, o capricorniano, ele pode ter um ego muito preconceituoso. E eu vivi muito isso. Até os meus 17, 18 anos, eu tinha essa mentalidade. E quando eu comecei a estudar astrologia, foi quando isso caiu por terra. Porque quando eu comecei a estudar astrologia, eu comecei a entender que todo mundo tá vivendo a própria verdade. Apenas. Eu comecei a olhar para aquela pessoa meia louca, sagitariana, e eu comecei a notar que ela tá vivendo a verdade dela. O jeito dela ser feliz é aquele. Então, quem era eu para dizer que aquela pessoa estava tendo um comportamento que era ruim, que era baixo? E aí foi a astrologia que me ajudou a ter mais empatia com as pessoas, entender melhor os outros e, consequentemente, entender melhor a mim e entender o que aquele ranço que eu tinha queria dizer pra mim. E na verdade eu queria ser mais sagitariano, queria ser mais espontâneo e eu não estava assumindo isso pra mim, eu estava matando esse lado dentro de mim. Por matar esse lado dentro de mim, eu também projetava no outro e eu matava o outro. O preconceito, no meu caso, foi muito nesse caso. Pra você que é de Capricórnio, você tem que trabalhar o teu ego capricorniano também. Porque se você cair muito nessa mentalidade de que os outros estão descontrolados, você vai deixar de olhar para o verdadeiro fato, que é... Você tá se controlando demais, mamãe. Entendeu? As pessoas também precisam ser livres. Então, o capricorniano, ele é muito batalhador. Ele se esforça muito. Só que quando você é muito essa energia do trabalho, da carreira, é o foco só nisso, né? Você despreza teu emocional. Você despreza coisas que são muito importantes. A minha mãe é capricorniana também, vou dar outro exemplo. Gente, sem zoeira, ela fala exatamente isso. Letra por letra, eu não tô brincando. Várias vezes ela já me disse que amor não enche barriga, que ela quer saber de dinheiro. eu não tô brincando, gente. Eu juro. Pela minha mãe. Ela diz exatamente, palavra por palavra. Eu olho aquilo, eu falo, e se isso se isso não é Capricórnio, eu não sei o que é. Talvez você que é de Capricórnio precisa se abrir um pouco mais pra viver a tua vida, pra viver o agora. Se você projeta muita felicidade no amanhã, você vai deixar de viver hoje, amor. O ego aquariano é o ego do eu sei tudo. É diferente do ego geminiano. Eu sou a mais inteligente do rolê, eu sou a mais... Não, né? A gente que tem, tipo, sei lá, muitas vezes metade da idade dos nossos pais, quando a gente tá nessa mentalidade, né? Presta atenção nisso, aquariane, porque se você sustenta muito esse ego aquariano, você pode acabar gerando muitos preconceitos. Porque aquário detesta a ideia de ser preconceituoso, né? Geralmente é o signo que luta contra o preconceito. Porém, ele também é um signo que pode ser muito preconceituoso. A gente viu isso muito no BBB. Os canceladores se viram no BBB. Na Lumena. Lumena é uma figura que estava cancelando as outras pessoas, usando termos acadêmicos, trazendo para questões pessoais. E os canceladores de internet se viram na Lumena e tiveram vergonha. Cancelaram ela também. Eu gosto muito de uma youtuber chamada Lorelai Fox. A Lorelai Fox é uma drag queen aquarianíssima e ela falou uma coisa muito interessante num vídeo, que ela falou que ela não é uma pessoa militante, porque depois de ver toda essa questão da Lumena, ela começou a perceber que o que ela faz não é militância. Se você pegar um vídeo, abrir aqui e começar a falar sobre questões de racismo, questões de LGBTfobia, não é necessariamente ser militante para ela e tudo o julgamento dela, porque ela começou a ver essa militância que tudo acusa, aponta o dedo, com maus olhos. Ela começou a perceber nelas
às vezes, um momento que ela tava torcendo pra alguém fazer uma merda pra ela conseguir fazer um vídeo e falar a respeito. Ela disse isso no vídeo dela falando sobre isso. E esse é um exemplo de você baixar um pouco o ego aquariano. É você entender que você erra, é você saber o lugar que você ocupa na sociedade, é você entender que você é uma mente entre as várias mentes e não uma mente mais evoluída à frente que sabe a verdade de tudo. É você tomar cuidado para você não apontar o dedo pros outros. É você entender que você está em um processo de desconstrução também. É não ignorar que você é fruto daquele ambiente também. Que você não é um alienígena vendo a humanidade cometer erros. Você faz parte dessa humanidade que comete erros, aquariane. Pro Sol em Peixes, o ego pisciano é o ego do eu me importo com todo mundo. Ah, eu sou muito amor, eu sou uma fada. Muito empático. Ah, meu Deus, muito empático eu. O pisciano que pensa dessa forma, ele pode acabar se afastando muito das pessoas e escondendo de si mesmo os momentos em que ele sente um certo grau de apatia com o outro. Essa apatia se manifesta através de um escapismo. Então a pessoa ela acaba pra evitar magoar o outro, ela deixa de falar uma coisa, ela omite uma informação, que acaba no final magoando muito mais. Outro reflexo muito forte disso é a falta de empatia consigo mesmo ou a falta de falar sobre os próprios sentimentos. Porque quando você olha muito para as outras pessoas, às vezes isso pode ser uma fuga para você não olhar para você mesma. Então a pessoa que é de peixes, ela vive essa coisa do eu sou muito empática, eu escuto muitos outros. Mas em nenhum momento ela desabafa. Você repara isso? É como se fosse muito mais fácil lidar com aquele mundo do outro e dar o seu melhor para aquele outro. E aí algumas vezes as pessoas de peixes, elas podem chegar a projetar uma insatisfação no outro. Então ela vai dizer pro outro: eu sempre tô aqui para te ouvir, mas você nunca tá aqui para me ouvir. Ah, eu sempre tô aqui para ajudar todo mundo, mas nem todo mundo me ajuda. É um lado vitimista do signo de peixes. Então é importante você se questionar: será que você tá falando pro outro o que você quer que o outro faça por você? Será que você também tá desabafando com as outras pessoas, chegando falando assim, eu quero falar dos meus sentimentos? Às vezes para pessoa de peixes é muito mais fácil ouvir, dar empatia, se conectar com aquele mundo do outro do que se conectar com o próprio mundo. Aí o perigo do ego pisciano. É importante que você também fale para os outros o que você precisa. Também olhe para o teu mundo emocional, também se dê empatia e também peça ajuda. E é importante também que você encare as coisas que são chatas de se fazer, como por exemplo ter que falar para aquela pessoa que você não quer ouvir ela naquele momento, que você tá cansado. Isso faz parte de você ter autoestima com você. Ou então que você não gosta dela, né? E ela gosta de você, enfim, você tá com medo de falar. Fala a verdade, meu amor. Não escape das situações. Mas e o ego ariano? Como é que fica esse ego? Cara, o ego ariano é tipo assim: eu falo a verdade, eu sou sincero. Pessoas não aguentam a verdade. Ai, que preguiça. Áries é um signo direto, é um signo de muita força, de autonomia. Ele tem tantas coisas pra te admirar. E ele faz uma coisa tão linda, né? Áries, ele vive a própria vida. E não só ele vive a própria vida, como ele também pensa em si mesmo. Olha só que lindo. Dois talentos incríveis, lindos demais. E isso deve ser louvado. Todo mundo tem que aprender com os arianos. Agora, qual que é o ego ariano que leva ele pra um tipo de buraco? É quando ele entra nessa pira de eu falo a verdade, eu sou sincerão, as pessoas não aguentam. É sempre o outro, sabe? É sempre o outro que não suporta a minha verdade. E o outro me deixou com raiva e eu tava no meu direito. Eu fui lá e cresci mesmo pra ele, botei no lugar. Ou então, eu falei a verdade, eu só fui sincero. Gente, ser sincero é uma coisa, dar sua opinião de graça pros outros é outra coisa totalmente diferente. Tem uma coisa chamada sincericídio, que é uma palavra que une os termos sinceridade e suicídio. É quando a gente confunde falar a verdade com dar nossa opinião sem o outro pedir. É muito importante você saber identificar o que é o que, para que você evite situações desagradáveis, para que você possa ouvir e respeitar aquela outra pessoa assim como você quer ser respeitado. Então realmente isso aqui é uma coisa que Áries precisa crescer e ter um olhar maduro, porque a criança, o Áries, né, ele é a energia inicial, ele é o primeiro signo, então ele representa muito a criança. E a criança, quando ela não tem o que ela quer, ela faz birra, ela bate o pé, ela, oh meu Deus, eu não quero, ela pega o brinquedo. Cara, isso é o ariano quando ele não tá maduro, quando ele não tá tendo maturidade. Se você fica sustentando o ego ariano
ariano, do meu jeito é melhor, e é do meu jeito as coisas, e as coisas têm que ser dessa forma. Você precisa ouvir alguns nãos da vida, você precisa começar a crescer, e isso envolve entender que você ser impulsivo, de você chegar, de você cagar pra emoção do outro, de você responsabilizar o outro dos seus sentimentos e atacá-lo, de você ser reativo, de você falar a verdade, essas coisas, elas criam desequilíbrios, as pessoas elas não se sentem bem, e isso causa dor em você também, eu sei, porque no fundo o Áries, ele deseja também agradar o outro em certo nível, ele deseja ter algum tipo de relacionamento saudável com o outro, por isso que eles fazem tanto pelos outros quando eles os amam, porque Áries é um defensor, Áries é o guerreiro, e o guerreiro que protege, não só o guerreiro que ataca. Proteja as outras pessoas e proteja você de você mesmo. A maturidade tá aí pra isso. E o ego taurino? E o melhor e o pior, entre aspas, de touro. Touro é um signo que ele vive o próprio ritmo dele. Ele faz as coisas do jeito dele. E ele busca estar sempre confortável. A busca por conforto faz com que touro queira manter as coisas da maneira que estão. E essa postura, ela pode fazer com que touro tenha dificuldade em se separar das coisas, se transformar, terminar relacionamentos, finalizar fases, mudar. E aí muitas vezes a pessoa de touro, ela se mantém numa mentalidade e ela se apega àquela mentalidade, se apega àquela escolha profissional, se apega àquela pessoa e às vezes ela suporta coisas que ela não precisava suportar, por incrível que pareça. Logo touro é um signo que não dá pra mexer com a pessoa de touro. Ela tá na dela, ela tá confortável. Você já mexeu com touro? Se você mexeu, não sei se você voltou bem dessa. Mas o touro é um bicho quieto. Mas se você ficar provocando o touro vai fazer o quê? Ele vai te atacar. E isso é o taurino. O taurino, ele quer ficar tranquilo, ele quer ficar na dele. Ele tem uma energia tão maravilhosa que é a energia de conseguir fazer as coisas progredirem. E ele faz isso no próprio ritmo dele, de uma forma muito constante. E por isso ele alcança tanta coisa boa, por isso que ele consegue criar muito dinheiro, inclusive. Porque touro é muito trabalhador. Touro busca muito ter uma realidade financeira que tenha muita abundância. E isso faz com que ele trabalhe bastante. Ao mesmo tempo que ele sabe curtir o dinheiro dele. As pessoas falam que touro é muito mesquinho. Eu nunca conheci um taurino mesquinho, sabia? Eu só conheço taurinos que buscam pensar no longo prazo sobre a maneira de usar o dinheiro deles. E aí eles vão enriquecendo e eles vão curtindo o dinheiro deles também. Só que aí tem uma questão muito forte, que às vezes touro se enfia em situações que ele tá com medo de desapegar, só que desapegar é vital para a sobrevivência dele. Como, por exemplo, em relacionamentos abusivos, ou então quando ele tá num ambiente, num emprego que não tá legal, mas ele se mantém lá naquela situação. É como se ele tivesse esse medo, esse receio de perder essa segurança daquilo que ele já conhece. E aqui que está o perigo de touro. Se você fica muito focado na energia de touro, e tudo você quer do seu jeito, e tudo você acha que é daquela forma e você quer seguir aquela forma constante sempre e você nunca quer dar o braço a torcer, a tua falta de flexibilidade, a tua falta de chegar no momento de você, fazer as coisas mudarem, transformarem, pode fazer você sustentar situações na sua vida muito desgastantes para você emocionalmente. E aí você meio que se acostuma com coisas que você não deveria se acostumar. Então a pessoa de touro precisa aprender aqui a ser mais flexível também. Porque a flexibilidade, ela é uma atitude que torna as pessoas mais felizes, e não o contrário. Se solta um pouco mais, você que é de touro, que aí você vai conseguir fazer com que as suas atitudes sejam em prol de tornar você mais feliz. E você vai conseguir se desapegar de situações que não te fazem bem. E você vai ver que você vai continuar seguro nesses novos ambientes que forem surgindo. Gostou desse vídeo? Então compartilha com um amigo seu daquele signo que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa aqui, ela é o extremo do signo dela. Talvez ela precise, E comenta aqui embaixo, como que você se analisa vendo eu falar sobre o teu signo aqui. Eu quero muito saber a sua história, comenta aqui. Se inscreve no canal, aperta no botãozinho vermelho de inscrever-se, aperta no sininho para receber novos vídeos, para você aprender sobre você. Tem um canal aqui de levinetes maravilhosos. Eu quero muito chegar a 100 mil inscritos. Se você compartilhar, ajuda muito com isso. Eu peço, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, pra gente poder bater essa meta. Também pode estudar astrologia mais seriamente comigo, entrando no grupo do Telegram. Eu trago lá conteúdos mais avançados. E você também pode baixar meu e-book aqui embaixo pra você aprender astrologia. E me segue no Instagram também, pra você conhecer um pouco mais de quem sou eu. Minha vida pessoal é Oi Marcelo Levi. A gente de quebra consegue conversar muito lá. Eu sempre abro caixa de perguntas pra responder as dúvidas de vocês. Muito obrigado, gratidão. Amei mais esse vídeo e amei que você assistiu. Um beijão, até mais.